E aí, pessoal, tudo certo? Vamos para a segunda parte da aula de Introdução à Automação e Controle. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre as rotinas de programa que normalmente são colocadas nos controladores, nos CLPs, para controle de um sistema de manufatura, para monitoramento das entradas e acionamento das saídas. E vamos falar um pouquinho então de alguns detalhes importantes, algumas rotinas e subrotinas adicionais que são necessárias. Então, essa aula a gente fala especificamente de rotinas de programa para automação de processos. Só para lembrar, na aula anterior, então, a gente falou sobre conceitos gerais de automação, na parte 1, e a gente falou do CLP. O CLP, então, um dispositivo que possui várias entradas, onde a gente pode ligar sensores que vão estar conectados ao processo, como botões, chaves fins de curso, sensores de temperatura, pressão, vazão, posição. E ele tem também saídas que a gente vai utilizar para acionar relés, acionar resistências, acionar motores e por aí vai, além de módulos de entradas e saídas. Então, em geral, nós temos um programa que a gente vai ter que desenvolver para cada máquina, para cada parte do processo que a gente está controlando com aquele CLP, e esse programa vai ter uma série de rotinas. A principal delas é o programa principal, que vai fazer todo o controle, então, das entradas e saídas, mas é importante a gente ter noção que só isso não torna uma solução ou um programa que a gente fez robusto ou bem feito, tá? Porque a gente precisa olhar dentro ali da manufatura todas as rotinas adicionais que poderiam ser automatizadas e que estão relacionadas a garantir o sucesso desse processo, reduzir problemas de falhas, de perda de produtos, perdas e problemas relacionados com sincronia de acionamentos. Então tem uma série de coisas aí importantes, eu quero trazer algumas que a gente precisa se preocupar na hora de fazer esse programa. Então vocês podem usar inclusive esse slide como uma referência para dar uma checada geral nos principais pontos, né? Que geralmente a gente tem que pensar numa aplicação e como a gente pode tirar o melhor proveito do uso de um CLP e desse programa que a gente está fazendo para automatizar o processo. Então temos aí o programa principal, a parte de monitoração e segurança, com NR12, sensores de alarmes, avisos de alarmes e falhas, manutenção e diagnóstico da máquina, detecção e recuperação de falhas de produção e falhas pequenas de alguns dispositivos, coleta de dados de produção, inspeção e testes de produto e comunicação com outros equipamentos. Então são várias rotinas aí, eu vou falar um pouquinho de cada uma aí na sequência. E fazendo isso, fazendo essas várias atividades, a gente aumenta a integração na pirâmide. Se a gente consegue botar essas rotinas adicionais no programa que está rodando CLP, a gente facilita o acesso às informações e aos dados do processo. E também a gente permite aí, ou tem um desafio grande, na verdade, de fazer com que vários equipamentos consigam funcionar juntos. Porque normalmente a gente tem o CLP de um fabricante e componentes de outros fabricantes, então muitas vezes a gente tem que fazer ali rotinas também para lidar com essas características específicas de cada dispositivo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho dessas rotinas adicionais além do programa principal, né? A parte de segurança hoje é muito importante. A ideia de segurança é usar sensores para identificar condições inseguras ou potencialmente inseguras da aplicação. Por exemplo, aqui a figurinha do lado, né? Garantir a proteção do trabalhador, de equipamentos também, para evitar que uma peça surja ou não entre numa máquina, por exemplo, num determinado momento que não era para estar ali. Então, a gente vai usar sensores para identificar todas as situações que podem causar algum risco ao processo e definir, então, quais vão ser a resposta a essas situações. Se a gente vai, por exemplo, se detectou aqui que houve uma invasão, tu vai parar completamente o sistema, tu vai parar alguns motores, tu vai acionar um alarme, tu vai reduzir a velocidade do processo, tu vai parar tudo e pedir lá na IHM, no supervisório, que aperte um botão para liberar o processo de novo, caso seja identificada uma anomalia. Então tem que pensar, uma vez, quais situações de risco pode acontecer, o que tu vai usar em termos de sensores, eventualmente, e atuadores para proteger ou reduzir aquele risco e ver como é que tu vai dar uma resposta a cada um desses riscos, tá? Então isso torna, né, a solução de segurança mais completa. Sensores fim de curso, então, que a gente pode colocar aí de segurança, né, que tem uma redundância de contatos eletromecânicos aqui. A gente vai usar esses sensores para detectar, por exemplo, que uma porta está aberta ou fechada, sensores de intrusão,
Sensores de incêndio, fumaça, calor, sistemas de visão também podem ser usados. Então tem uma série de sensores para segurança, tá? E aqui alguns exemplos então de aplicações de segurança. Vocês podem ver aqui uma cortina de LEDs, é uma cortina que emite luz, né? Emite um feixe de luz, e caso alguém coloque a mão no meio, essa cortina do outro lado consegue detectar então e vai parar a máquina, vai parar o processo, né? E aqui do lado a gente tem, por exemplo, um braço robótico que está numa gaiola, né? Para evitar que alguém de fora coloque a mão para dentro, por exemplo. Tem uns sensores de barreira aqui para proteger a entrada da máquina. Então, tu faz toda a adequação. E a NR12, então, é a norma brasileira que trata da adequação de cada tipo de máquina, né? Então, cada máquina lá vai ter uma série de requisitos que tem que ser cumpridos para estar dentro das normas do Ministério do Trabalho. Aqui outro exemplo, né, com várias barreiras óticas que vão proteger, então, o ambiente para evitar acidentes. E mais um conceito de segurança. Normalmente, antigamente não havia tanto essa preocupação com a segurança nos processos, então todo o processo antigo de projeto de uma máquina envolvia construir a máquina, fazer a instalação da fiação elétrica, fazer testes e ajustes, e só depois que a máquina já está operacional, tu vai identificar os riscos, proteger fisicamente para evitar acidentes e colocar os sistemas de detecção e intrusão. Então só depois que a máquina estava pronta que se pensava nessa adequação. Isso dá bastante trabalho também, porque tu vai ter que jogar com a estrutura física que tu já tem na máquina. Isso vai muitas vezes impactar na taxa de produção, na capacidade de produção, porque tu vai ter que botar ali alguns sensores que vão aumentar os tempos de ciclo, né, que é o tempo que leva entre um produto e outro. Então, um projeto bem feito hoje, a gente já identifica no início do projeto da máquina ou do sistema de manufatura os potenciais riscos que vão acontecer, e aí vai tentar já prover segurança, aplicar conceitos de segurança desde a montagem dessa máquina. Então tu já vai ter ali alguns pontos de segurança a serem cuidados, procedimentos, manutenção, troca de ferramentas. Então durante todo o ciclo de vida da máquina ou do sistema que tu está desenvolvendo, tu vai analisar a segurança, desde o projeto até depois que esse projeto já está implantado e rodando, tá? Bom, depois que tu pensou nesses riscos antes de fazer o projeto, efetivamente, tu vai selecionar os componentes de segurança que tu vai usar. E, só para fechar aqui essa visão, a segurança não pode ser pensada só no fim de um projeto, mas desde o começo. Pensando lá na pessoa que vai montar a máquina, na pessoa que vai dar manutenção, na pessoa que vai fazer os setups e os ajustes, tá? Para garantir que ninguém vai sofrer um acidente nesse processo. E para a segurança a gente usa CLPs de segurança, que são CLPs aí que têm uma redundância de processamento, mas principalmente maior confiabilidade, quer dizer que eles têm uma probabilidade de falhar menor, e além disso tem a redundância. Então muitas vezes a gente vai usar 2 sinais de entrada para um sensor, ou seja, 2 contatos no sensor ligados a 2 entradas do CLP, 2 ou mais sinais para um atuador. Então tem mais redundância de contatos de sinais elétricos. Se um sinal falha, tem o outro ainda. E se um sinal falha, tu consegue identificar que pode ter já algum problema com o sensor, tá? Então depende muito das normas e da probabilidade aceitável de risco em cada aplicação. A gente usa também o conceito SIL, Safety Integrity Level, para falar de probabilidade de falha, tá? Então o pessoal que estuda manutenção aí pode estar mais por dentro desse conceito. Bom, NR12, pessoal, trata da segurança das máquinas, então, só para fechar aqui, define como é que são avaliados os riscos e os níveis de segurança que cada tipo de máquina vai ter que ter, cada tipo de processamento também, e vai tratar, então, da segurança durante todo o processo, como eu comentei, e ainda é um grande nicho de mercado aí para quem trabalha com automação e para engenheiros de controle e automação, uma vez que o parque fabril brasileiro tem ainda muitas máquinas antigas que são mantidas ali nos seus processos, e muitas dessas máquinas justamente não vinham ou não vieram com uma adequação adequada para as normas atuais. Então a gente tem que ficar atualizando também, né, essa parte. E para assinar um projeto, né, de segurança, tu tem que ter um curso relacionado à engenharia de segurança do trabalho, né, uma especialização, uma habilitação para poder assinar esse tipo de projeto também. Falamos da segurança, que é uma das rotinas dentro do programa. Olha só, a gente estava falando de programa e das rotinas que tem dentro de um programa do CLP, né? Então, só isso é a parte de segurança.
Depois a gente tem ainda também algumas rotinas que a gente pode adicionar de diagnóstico e manutenção. A gente vai usar sensores aí para monitorar o status de alguns equipamentos, alguns atuadores, algumas partes da máquina. Exemplinho aqui do lado, nós temos um motor, colocamos um acelerômetro no eixo do motor para monitorar a vibração mecânica dele. O que acontece, pessoal? Ao longo do tempo, esses rolamentos que fazem aí a parte do motor, geralmente eles tendem a sofrer um desgaste e precisam de substituição. Então a gente pode usar esse tipo de sensor para monitorar a vibração, uma vez que o rolamento vai piorando, vai aumentando a sua vibração ao longo da sua vida útil. E a gente pode usar essa vibração junto com o conceito de manutenção preditiva, onde tu vai monitorar periodicamente a máquina e uma vez que tu identifica que algum valor está fora já de uma faixa, tu sinaliza que está na hora de trocar um componente. Outro exemplo é tu usar temporizadores para monitorar quantas horas esse motor já está ligado, né? Está sendo utilizado no processo e a cada 1000 horas, a cada 2000 horas emitir um aviso no sistema ou nas interfaces ali na IHM, no supervisório, para avisar que está na hora de substituir, né? Então tu pode fazer toda essa monitoração que muitas vezes é feita manualmente, usando pranchetas e planilhas, faz isso automaticamente dentro do próprio programa, né, do CLP. E tu pode então, assim como o monitoramento, fazer diagnóstico de falhas, avisar quando aconteceu falha de comunicação e diversas falhas que a gente consegue monitorar na programação. A gente consegue puxar dados para identificar possíveis causas, se tu está guardando isso no banco de dados. E tu já pode também exibir nas interfaces as recomendações, dependendo aí de como é que tu quer que seja a interação entre o usuário e a máquina, tá? Exemplinhos aqui também de realidade aumentada, onde tu vai identificar ali e usar dados do processo para apontar algum ponto específico que poderia sofrer, isso para facilitar a manutenção. Aqui a parte de análise também, através de um acelerômetro da vibração, dos padrões, das frequências. Se a gente pega esse sinal e quebra ele nos componentes de frequência, né? A gente vê que tem uma combinação de frequências altas e baixas que fazem parte desse sinal de vibração que a gente está pegando. E quando a gente tem um problema, por exemplo, no rolamento, algumas frequências específicas vão se destacar. E aí a gente usa a potência média de cada um dos sinais nessas frequências para identificar, então, através dessa análise de espectro, o que está com problema, o que pode estar estragado. Bom, pessoal, além disso, o que a gente pode colocar de rotinas adicionais? Detecção e recuperação de erros, usar sensores aí para determinar quando, por exemplo, uma ferramenta quebrou ou algum componente mecânico ali da ferramenta pode estar torto ou danificado, e a gente pode também, dependendo de erros, se são pequenas coisas, ajustar algum parâmetro ao longo da programação ou no final do ciclo para otimizar ele para o próximo ciclo e eventualmente parar então o processo para a gente fazer alguma ação corretiva nele. Então isso é estratégias de detectar e recuperar erros usando sinais de sensores. Ou pensar, por exemplo, que determinadas combinações de entradas elas não podem existir. Então imagina assim, tu tem algumas chaves fins de curso que monitoram, por exemplo, se uma porta está aberta, se o motor está ligado e outras situações, mas tem algumas situações que não podem acontecer, como por exemplo, o motor está ligado, uma porta aberta e determinado sensor ativo, e tu sabe que outra combinação não é possível, tu pode fazer ali algumas questões de identificar se talvez algum sensor está estragado, porque aquela combinação não deveria acontecer nunca no sistema. Então tu pode usar também os sinais de sensores para detectar erros. Além disso, pessoal, coleta de dados de produção, como eu falei, número de unidades produzidas, tempos de produção, tempos de ciclo, falha, dados históricos. Tem que pensar que muitas vezes no processo tem lá o cronoanalista, é um cara com uma prancheta e um cronômetro que vai lá ficar olhando o processo e medindo os tempos e botando numa planilha para tabular. Mas esse processo podia tranquilamente ser utilizado um CLP, um controlador, já que ele já tem todos os sensores ligados ali para coletar esses dados automaticamente. Além disso, comunicação com outros equipamentos, inspeção e teste, né? Então, usar alguns sensores para testar se o produto está com todos os componentes, por exemplo, numa linha de montagem, e já dar um aviso caso tenha alguma montagem que não está dentro aí da especificação e do que os sensores estão apontando.
Beleza? Então essa é a parte do programa de controle, né, de uma aplicação de automação. Vocês viram ali que além de cuidar da segurança, tem outras, e do programa principal, que controla as lógicas de acionamento dos motores, dos inversores e das saídas. Tem várias outras rotinas que a gente pode agregar na programação para tornar esse processo mais robusto, deixar ele um pouco mais intuitivo, já coletar os dados de produção. Então, a gente tem aí uma ferramenta muito poderosa, né, os CLPs, que a gente vai usar na indústria. Tem muitos modelos diferentes também para aplicações pequenas e significativamente grandes. Então, a gente agrega essas várias rotinas adicionais para tornar o nosso sistema mais robusto. Beleza? Então é isso aí. Fechamos a parte 2, vamos para a parte 3.